Nós estamos aqui nesta noite para trazer a palavra de Deus a todos aqueles que moram neste bairro, nesta localidade. Estamos reunidos aqui como Igreja de Jesus Cristo, não com uma placa de uma denominação, mas como um povo de Deus, como a Igreja de Jesus, para proclamar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que alcança a todo homem, a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Tudo que estamos fazendo aqui nesta noite é para, em primeiro lugar, glorificar a Deus. E em segundo lugar, para levar a todos a mensagem da palavra de Deus, do amor de Deus. Este é o nosso objetivo aqui. E eu quero convidar a todos que têm as Bíblias aí nas suas mãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, para que abra no Novo Testamento, no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 15. Eu queria que todos, moradores, todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, que ouvissem bem atentamente esta mensagem, pois eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco através da sua palavra, pois a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus. Deus usou vários homens, profetas, para escreverem a Bíblia Sagrada, pois é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para a vida do homem. E eu quero ler um texto aqui, que é uma história contada pelo próprio Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, quando Ele andou aqui, e Jesus contou uma história que ela tem a ver com a vida de todo ser humano, de todos nós. E está registrado em Lucas capítulo 15, do versículo 11. Eu vou ler aqui este versículo 11, em diante de todo esse texto, onde Jesus ele conta uma história chamada de parábola do filho pródigo. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Os irmãos que quiserem, que puderem se sentar, fiquem à vontade. Eu queria que, principalmente aquelas pessoas que ainda não fizeram uma decisão na sua vida de entregar a sua vida por inteiro, por completo, para Jesus Cristo, que ouça atentamente esta palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, todos nós sabemos que Jesus veio a este mundo, que Ele é o Filho de Deus. Eu acredito que ninguém aqui tem dúvida quanto a isto, que Jesus veio a este mundo morrer por nós, pelos pecadores, que Jesus morreu numa cruz para salvar o pecador, o perdido. Todos nós já ouvimos essa história, mas nós precisamos entender algumas coisas quanto a isto. Jesus, ele viveu aqui mais de 33 anos e ele cumpriu o seu ministério por cerca de 3 anos, talvez 3 anos e meio. E nesse período, Jesus, ele fez muitas coisas. Jesus, ele fez muitos milagres. Ele ressuscitou mortos. Ele curou enfermidades. Ele perdoou pecados. Ele garantiu às pessoas um direito de estarem com Deus na vida eterna. Mas Jesus também, ele deixou muitas grandes mensagens para que o homem pudesse ouvir e refletir. E uma delas foi essa história aqui. Jesus, ele faz uma citação da história de um homem rico. E esse homem que tinha 2 filhos, os filhos que tinham de tudo com esse pai, moravam numa fazenda rica, onde não faltava nada. Esse pai dava a esses filhos o direito deles comerem o que quiserem, terem uma vida tranquila, em paz, uma vida regalada, sem nenhum problema. Mas em um dado momento, um desses filhos, o filho mais novo, tomou a decisão de não querer mais viver debaixo da ordem do seu pai, ou ser dirigido pelo pai, ou dar satisfação ao seu pai. Ele resolveu, ele entendeu, ele achou que ele tinha condições de viver sozinho, de ter uma vida independente, de conhecer novos caminhos, experimentar outras coisas diferentes daquilo que ele conhecia na casa de seu pai. Então, esse filho um dia chega para o pai e pede ao seu pai tudo aquilo que era seu direito de herança. O que nós aprendemos aqui é que a Bíblia deixa claro que o pai daquele moço não obrigou ele a ficar na casa dele, porque o pai sabia que o filho era livre. Embora o filho morasse com ele, o filho tinha vontade própria. Ele pensava, ele morava com o pai, mas a casa dele não era uma prisão. Ele tinha liberdade de sair e ele tinha o direito de escolha. E aquele moço optou, ele fez uma escolha. Ele achava no entendimento dele, prestem bem atenção nisso, aquele moço acreditou, ele achou que ele poderia viver longe de seu pai. Ele achava que ele tinha condições de morar sozinho, de viver uma vida independente sem o seu pai. Ele achava que a sua própria sabedoria, que a sua própria saúde, que as condições financeiras que ele tinha, ele não precisava viver na casa do pai. E ele pede então ao pai, dizendo: pai, dá-me tudo que é de direito e eu vou viver a minha vida do meu jeito. Não preciso de ti, não preciso dos teus conselhos mais, eu vou viver do meu jeito. E o pai então dá liberdade àquele filho, porque ele sabia que embora o filho fosse filho, mas ele não tinha como obrigar o filho a viver com ele. O filho poderia viver a vida toda com ele, mas por liberdade e não por uma opressão. Aquele moço então vai embora.
Ele pega toda a sua herança, porque ele tinha saúde, ele tinha inteligência, ele sabia que ele podia andar por onde ele quisesse, e ele foi por uma terra longe, ele foi para longe do seu pai, e diz a Bíblia que ele começa então a conhecer o mundo. Aquele moço que viveu um dia na casa do pai, que tinha tantas coisas a seu acesso, ele agora vai para a terra distante e começa então a gastar. O que é que ele gasta? Ele começa a gastar o seu tempo. Ele gastou o tempo que ele tinha. Ele agora não estava na casa do pai. Ele achava que ele tinha tempo suficiente. Ele achava que ele teria uma vida longa para viver muitos e muitos anos. Ele começa a gastar o seu tempo. Ele começa a gastar o dinheiro que ele tinha. Ele começa a gastar a sua saúde que ele tinha. Ele começa a gastar a sua inteligência. E aí ele faz várias coisas diferentes. Ele vai a festas, ele bebe, ele come, conhece amigos. Só que o tempo passa e ele vai desgastando a sua saúde. Quem sabe os prazeres, as festas noturnas. Quem sabe o que ele começou a comer, o que ele começou a beber, o que ele começou a fazer, foi desgastando a saúde daquele jovem, e ele foi perdendo dinheiro, o dinheiro foi se gastando. Quem sabe um dia ele acordou doente e procurou um médico e gastou dinheiro, mas não curou a saúde. E para encurtar o tempo, aquele moço foi passando o tempo e tudo se acabou. O dinheiro acabou, os amigos começaram a deixá-lo, ele começou a perder todas as coisas, ao ponto que ele já não tinha mais nada o que comer. Ele agora se tornou pobre, como um mendigo, como uma pessoa largada, sem ter esperança. Ele perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu amigos, ele não tinha mais roupa nova, ele não tinha mais nada. De rico ele se tornou um pobre, miserável, sem nenhuma condição. Agora, aquele moço então, ele se torna esquecido de todos, ele se torna desprezado das pessoas, ele se torna uma pessoa sem ser mais vista por ninguém. Até que um dado momento, ele encontra então uma pessoa que parecia-se com o seu pai. Parecia-se, mas não era como o seu pai. Porque ele lembrou assim: o meu pai tem empregados, e na casa do meu pai os empregados comem muito bem, eles são bem tratados. E ele foi procurar alguém que pudesse dar um pedaço de pão, uma comida, ou tratar ele bem assim como o seu pai o tratava bem. Mas quando ele foi a uma determinada pessoa, aquela pessoa não deu a ele uma boa comida, ela não deu a ele uma comida de melhor qualidade, mas deu a ele uma comida, a mesma comida que os porcos comiam, o mesmo tipo de alimento que um animal comia, foi aquilo que foi oferecido a ele. E aquilo mexeu com aquele moço, porque ele começou a pensar e entender o seguinte: que na casa do pai dele, ele não comia comida de porco, ele não comia comida de animais, mas ele comia do melhor, ele tinha o melhor tratamento, ele tinha consideração. E ele então para em si e ele pensa assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque a casa do meu pai é a referência de vida, lá é um lugar bom. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir a ele perdão e vou pedir para que ele pelo menos me receba como um trabalhador dele, porque lá na casa do meu pai não precisa nem ser filho, se já for trabalhador, empregado, já tá bom demais, porque a casa do meu pai é tão boa, ela é tão boa, que não precisa nem ser filho, basta ser empregado, que já tem tratamento VIP, tratamento de melhor qualidade. Então eu vou pedir para o meu pai pelo menos me aceitar como um trabalhador. E aí é interessante que o moço volta. Quando ele volta, o seu pai o encontra e o recebe. O pai perdoa,
dá comida, dá roupa nova, mas o pai não recebe ele como empregado. Diz assim: meu filho, você é meu filho. Um filho não pode ser recebido como empregado. O filho só pode ser recebido como filho. E aí Jesus encerra dizendo a história que o pai fez uma grande festa, porque aquele filho estava morto, mas voltou a viver. Jesus, o que Jesus quer ensinar com essa história? A história é linda, dá para fazer um filme, dá para fazer muita coisa com essa história. E aí talvez você que está me ouvindo vai perguntar e vai dizer: tá bom, pregador, mas o que eu tenho a ver com essa história? Foi Jesus quem contou. Jesus já viveu aqui há mais de 2000 anos. E o que eu tenho a ver? Eu estou há 2000 anos depois de Jesus. O que eu preciso ouvir com isso? E o que eu tenho a ver com a história de um filho pródigo, de um pai? O que eu tenho? Aonde é que eu me encaixo nessa história? É que na verdade, meu amigo, quando Jesus ele contou muitas das suas histórias, Jesus usou isso apenas como uma comparação, porque na verdade, Jesus, quando ele fala essas histórias, ele está falando de uma realidade, e a realidade é da nossa vida. Jesus está falando como nós somos em relação a Deus. Esse pai é Deus, esse filho que sai somos nós. Assim como aquele filho que nasceu na casa do pai, nasceu numa casa boa, numa casa que não tinha sofrimento, lá não tinha escravidão, lá ninguém passava fome. Assim fomos nós. Deus é esse pai que fez o homem quando Deus nos fez, e quem fez o homem foi Deus. O homem não é filho de explosão, o homem não é produto de laboratório, o homem não veio do macaco, o homem é obra de Deus. O homem foi feito pelas mãos de Deus. Diz a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 1, que Deus, ele começa a usar a sua voz, e pela sua palavra todas as coisas foram feitas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus foi criando tudo pela sua palavra. Mas Deus, por último, ele não disse assim: haja o homem. Não, Deus disse assim: façamos o homem. E Deus então resolveu criar o homem, e Deus com as suas mãos, ele pega o pó da terra e ele modela o boneco, ele faz o corpo do homem, e depois dele fazer este corpo do homem, ele sopra com a sua própria boca, ele sopra nesse homem e faz com que o homem se torne alma vivente. Quando Deus fez o homem para colocá-lo justamente no planeta Terra, e o planeta era como uma grande casa, uma grande fazenda, onde não havia escravidão, não havia comida ruim, não havia bolotas para porco, não havia nada de mal. Deus colocou o homem num jardim chamado paraíso. O homem viveria como uma pessoa estivesse numa fazenda. O homem tinha do melhor, ele tinha uma vida boa e tranquila, ele estava diante da melhor coisa que podia estar diante dos olhos do homem. Se chovesse, a chuva não fazia mal, o homem podia andar descalço, porque nenhum espinho iria furar o pé do homem. O homem não precisava de casaco, porque o frio não iria prejudicar a saúde, o calor não prejudicaria a saúde do homem, a água que ele bebesse não faria mal. A Bíblia diz que os animais vinham até o homem, nenhum animal faria mal ao homem. A Bíblia diz que o homem podia comer de tudo, tudo estava diante do homem, apenas com uma única exceção. Deus pega o homem e mostra para ele e diz assim: Adão, você pode comer de tudo, você pode, Adão, andar nessa terra, ir para um lado e para o outro, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, tu pode brincar com os animais, tu pode comer de tudo nesta terra. Apenas Adão, com uma exceção, que era de uma única árvore. Por que isso? Porque Deus queria ver a obediência do homem. Mas diz a Bíblia que o homem deixou esta obediência, justamente aquilo que o homem não precisava, porque Deus colocou tudo que fosse necessário para o homem
necessidade natural do homem a experimentar do fruto daquela árvore, mas o homem se deixou ser seduzido. Ele se deixou ser seduzido pela voz do enganador, pela voz do diabo, pela voz do adversário. O adversário tentou colocar na mente de Adão, dizendo o seguinte: Adão, você já tem de tudo, mas ainda te falta alguma coisa. Você precisa comer desta árvore. E Adão cai neste engano. E quando o homem come desta árvore, o homem então ele passa então para o estado de desobediência. Essa desobediência leva o homem para fora da presença de Deus, porque a desobediência ela é igualzinho àquilo que aquele jovem fez. Quando aquele jovem diz assim: pai, me dá minha herança, me dá o meu direito. É a mesma coisa que Adão fez lá no Éden. É como se ele dissesse assim: eu vou comer desta árvore porque eu não preciso ficar apenas debaixo de uma obediência de Deus. Eu vou poder ir para qualquer lugar, fazer o que quero, e tudo está diante de mim. Aquele moço, assim ele fez. Quando aquele moço ele sai da casa de seu pai, ele se parece conosco, com nós, com todos os homens, porque quando Deus nos fez perfeito. Deus nos colocou na terra e não havia limites, apenas com uma única exceção de tudo que o homem poderia comer, porque nada lhe faria mal. Da mesma forma, aquele moço, ele estava na casa do seu pai, não havia necessidade de para ele ir para outro lugar. Ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele podia pensar numa comida e estava ao acesso dele, mas no seu coração bateu o desejo de independência. Ele achava que ele não precisava viver dentro da casa do pai. Assim somos nós. O pecado faz isso na vida do homem. Deus nos criou para nós vivermos na presença dele. Deus é esse pai, este grande fazendeiro. A sua casa, a presença de Deus representa esta grande fazenda. E aquele moço que pediu a herança, ele saiu e foi viver uma terra distante. É como nós. O pecado faz isso. O pecado coloca no coração do homem um sentimento de que ele pode viver sozinho. O pecado coloca no coração do homem a ideia de que ele não precisa tanto de Deus. Ele não precisa orar todo dia. Ele acha que ele não precisa ler a palavra de Deus. Ele acha que ele pode andar por ele mesmo. Ele sabe pensar, ele sabe andar, ele sabe de um lado para o outro, e ele acha que ele pode fazer o que quer. É assim que o pecado faz na vida do homem. Assim como aquele moço saiu, ele foi para uma terra distante e ele gastou tudo que tinha. É assim a vida humana. O pecado faz isso na vida do homem. O homem ele gasta a sua saúde, ele gasta o dinheiro que tem, ele gasta o tempo, ele gasta a inteligência dele, mas não agrada a Deus. Talvez, meu amigo, você se encaixa nisso. A Bíblia diz que depois que Adão pecou lá no Éden, nasceu sobre a terra cardos e abrolhos e espinhos. O que nasceu algumas coisas ruins na terra, algumas coisas que não são boas para a vida humana. E o homem começou a experimentar estas coisas. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós estamos distantes de Deus, somos igual aquele jovem que vai gastar tudo o que tem e vai comer coisas más e ruins. Quando o homem se afasta de Deus, é assim. Ele vai para o mundo, ele gasta o seu dinheiro nas coisas que não são boas, ele gasta o seu tempo, ele gasta a sua saúde. E quantas pessoas hoje gastam a sua saúde, viram noites em festas? Quantas pessoas se tornaram escravos de algumas coisas que ele era para dominar? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para o homem e disse assim: Adão, você vai dominar tudo, o planeta está nas tuas mãos, você vai dominar os peixes, você vai dominar os animais, você vai dominar toda a terra. O que significa isso? Que o homem seria o dominador da terra. Nada na terra poderia dominar o homem. Mas o que aconteceu depois, quando o homem pecou, o homem passou a ser dominado por muitas coisas da terra. A própria terra fez o homem se limitar de muitas coisas.
dia de hoje, o pecado torna o homem escravo. O homem hoje era para dominar e ele está sendo dominado. Quantas pessoas são dominadas, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Quantas pessoas são dominadas pela bebida. A bebida vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma plantação da terra. O homem deveria ter o poder sobre as coisas da terra. Ele passou a ser dominado pelas coisas da terra. Quantas pessoas hoje são dominadas pelas drogas e passam a se tornarem escravas da droga. Quantas pessoas acabam se tornando escravas dos vícios, da prostituição, do engano, da mentira, da comida, de prazeres e de tantas coisas. Quando Deus fez o homem para ser livre. Deus fez o homem para dominar a terra, mas o homem perdeu a autoridade do domínio da terra. O homem, em vez de dominar, ele passou a ser dominado. O pecado faz isso. Aquele jovem estava na casa do pai, era para ele dominar as coisas na casa do pai. Ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Ele agora, quando sai e vai gastar o seu dinheiro, ele perde a autoridade que tinha. Ele não tinha mais autoridade nenhuma, e ele passou a ser mandado, ele passou a ser controlado, ele passou a ser dirigido e a ser escravizado. Assim o pecado faz na vida do homem. O homem perde o controle sobre as coisas. E quantas pessoas hoje se tornaram escravas do vício, escravas do pecado. E aí o diabo, que é o nosso adversário, ele é aquele que tenta o homem a sair da casa de Deus, a sair da presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, sabe o que acontece? Nós não precisamos nos tornar escravos. Jesus Cristo disse que Ele veio nos libertar. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conhecermos a verdade, seremos livres. Livres de quê? Livres da escravidão, livres do pecado, livres do vício, livres da depressão, livres de tudo aquilo que nos prende, que nos impede de amar a Deus e de servir a Deus. Aquele moço reconheceu que quando ele saiu da casa do pai, ele pensou que sair da casa do pai ele ia se tornar livre, mas não. Ele reconheceu que quando ele saiu da casa do pai, sair da presença do pai não era ficar livre, é o contrário, era se tornar escravo. E quando o homem sai da presença de Deus, ele se torna escravo. O homem que não tem Deus dirigindo a sua vida, ele não é um homem livre, porque ele se torna escravo de si mesmo, ele se torna escravo do seu ego, ele se torna escravo do seu eu, ele se torna escravo de vícios, ele se torna escravo de tantas coisas que o adversário, que o diabo vai oprimindo esse homem ao longo do tempo. E nós estamos vivendo dias onde todos nós, quando ligamos a televisão, nós vemos o efeito do homem quando ele é escravo. Pessoas que matam, pessoas que morrem todos os dias por causa do vício, por causa de drogas, por causa de festas, por causa de depressão, por causa do amor ao dinheiro, por causa da prostituição, por causa de tantas coisas. O que é isso? Essas pessoas estão vivendo a mesma condição que aquele jovem estava vivendo. Ele foi para o mundo, ele achava que longe da casa do seu pai ele seria livre. Não, ele não era livre, ele se tornou escravo. Mas nós viemos aqui nesta noite, nós viemos aqui como porta-voz de Jesus Cristo, como pessoas que já alcançou a liberdade para declarar e dizer que Deus é esse Pai que continua de braços abertos para receber todos esses filhos que foram embora. E eu queria que nesta hora agora, todo aquele que já está livre em Cristo Jesus levantasse suas mãos e desse um brado de louvor e adoração a Deus pela liberdade que você tem. Aqui nós temos nesta noite homens e mulheres que já foram livres, que como aquele jovem voltou para a casa do pai. Diz a Bíblia que ele então
diz assim, eu pequei, quando ele diz assim, eu pequei, ele estava reconhecendo que a casa do Pai era boa. Ele estava reconhecendo que na casa do Pai não tinha problema nenhum. O problema foi quando ele foi embora. O problema, meu amigo, não é a presença de Deus. A presença de Deus traz paz. A presença de Deus traz alegria. Estar na presença de Deus é viver uma vida liberta, porque Jesus Cristo veio para libertar o homem. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, meu fardo é leve. Jesus Cristo está nesta noite te convidando a você voltar, assim como aquele moço voltou para a casa do seu pai. Jesus Cristo está de braços abertos para dizer para você que há esperança para a sua vida. Jesus Cristo está dizendo através desta palavra que havia esperança para aquele moço. Aquele moço reconheceu que o estado de estar longe da casa do pai não era bom, que só havia um jeito. Em nenhum momento ele diz assim, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida porque acho que meu pai não vai me aceitar. Não, ele sabia que a casa do pai era boa, ele sabia que a casa do pai era um lugar bom, e ele sabia com certeza. Ele disse assim, eu vou voltar e vou pedir perdão, e eu sei que meu pai vai me aceitar. Sabe por quê? Porque ele sabia que esse pai tinha amor, que esse pai era perdoador. Ele sabia que esse pai daria uma nova chance para ele. E nós estamos aqui nesta noite como igreja de Jesus Cristo, não para dizer para vocês que nenhum de nós que aqui está nunca tenha pecado. Nós não estamos aqui para dizer que nenhum de nós que aqui está nunca cometeu um erro ou uma falha, mas nós estamos para dizer a você que assim como aquele filho pródigo voltou para a casa do pai, nós já voltamos, e quando nós voltamos, todos nós podemos dizer para você com firmeza, com confiança no coração, que nenhum de nós foi decepcionado. Nenhum de nós, quando voltamos para Deus, ele fechou as portas e disse assim, não, eu não te recebo mais. Não, pelo contrário, ele estava de braços abertos para dizer, vem meu filho, porque eu te perdoo. Vem meu filho, porque eu não quero saber o que você fez no passado, eu quero saber o que eu posso fazer na tua vida hoje. É isso que Jesus quis dizer com esta palavra. Jesus quis dizer que todo aquele que se afastou de Deus, que todo homem que está vivendo uma vida por si mesmo, todo aquele que está gastando a sua vida, seu dinheiro, sua saúde, seu tempo nas coisas que não são boas para si mesmo, Deus está dizendo na sua palavra que ele está de braços abertos, como um pai que aguarda o retorno do filho, como um pai que nunca se esqueceu do filho. Esse pai é Deus, que continua olhando para nós. Deus olha para você. Nós não viemos aqui à toa nesta noite. Cada um de nós poderíamos estar em outro lugar, poderíamos estar em nossa casa, poderíamos estar passeando no shopping, poderíamos estar visitando um amigo, poderíamos estar numa festa. Muitos aqui que moram aqui perto viu que desde a manhã deste dia estávamos aqui no sol, montando esse palanque. Nem a chuva nos impediu de estarmos aqui. Sabe por quê? Nós viemos dizer para vocês, nós viemos dar uma boa notícia a todos vocês. A notícia boa é que Deus te ama. Deus está de braços abertos para te receber. Nós viemos aqui dizer esta noite que Deus é esse pai que não se esquece de seus filhos. Ele nos ama tanto, que mandou Jesus Cristo, o seu filho, vir a este mundo. Jesus Cristo veio aqui não porque ele tinha obrigação. Jesus não veio aqui porque ele precisasse vir. Jesus só veio aqui por minha causa e por sua causa. Jesus Cristo veio aqui para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo veio aqui para dizer que há esperança para o drogado. Jesus Cristo veio dizer
não viemos aqui oferecer a você dinheiro ou carro ou qualquer outra coisa, porque todas essas coisas podem até ser boas para o homem, mas apenas por um momento. Nós viemos te oferecer e dizer para você que Deus está de braços abertos para te receber, para perdoar os seus pecados, para mudar a sua vida, para lhe transformar, para mudar você por inteiro e por completo, assim como aquele moço que estava distante do seu pai, e ele sabia que viver distante do pai é viver uma vida triste, uma vida depressiva. Quantas pessoas estão vivendo hoje assim? Não tem prazer em viver, não tem alegria em viver, são pessoas tristes, de cabeça baixa, depressiva, e que procuram muitas das vezes cobrir essa tristeza através de alguma coisa momentânea. Isso é o vazio que existe dentro do homem. Nós estamos aqui dizendo que Jesus é a única esperança, porque Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. E quando nós obtemos o perdão de Jesus Cristo, nós podemos voltar à casa do Pai. E ao voltar à casa do Pai significa dizer que quando nós voltamos para a casa do Pai, viveremos a melhor vida, a vida de paz com Deus, a verdadeira vida que é ter alegria, que é não precisar mais de nenhuma coisa que nos faça mal à saúde ou à nossa vida. Nós viemos aqui nesta noite para dizer a todos vocês que este é o alcance de nossas vozes, mesmo aqueles que estão em suas casas e que podem nos ouvir nesta noite. Nós viemos declarar para vocês que Deus está de braços abertos para te receber novamente. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, e Ele está disposto a perdoar os seus pecados. Ele está disposto a ajudar você, a te libertar e a te levantar do que você está vivendo. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. A Bíblia diz que aquele moço tomou uma decisão e ele disse: levantar-me-ei e vou voltar à casa do meu pai. Chegando lá, eu vou pedir a Ele perdão. E é isso que Deus espera de nós. Levantar-se significa tomar atitude. Não adianta você simplesmente ouvir a palavra. Não adianta você apenas ter uma Bíblia em casa. Não adianta você apenas acompanhar um culto na televisão ou no rádio. Talvez você já visitou algumas igrejas, mas isso não é tudo. Aquele moço sabia como era a casa do pai. Ele sabia quem era o seu pai, mas ele sabia que isso não ia mudar simplesmente a sua vida. Não bastava ele saber que o pai ainda estava vivo. Não bastava ele saber algumas coisas sobre o seu pai. Ele sabia que o que ia mudar ele era a tomada de atitude, era uma decisão que ele precisava tomar. Assim mesmo é o que nós vivemos hoje. Vivemos dias onde as pessoas sabem que Deus existe. Não apenas basta você saber que Deus existe, isso não é tudo. Não apenas basta você ter uma Bíblia em casa, isso não é tudo. Não basta você apenas ir à igreja algumas vezes. Não basta ter alguém na família que já está servindo a Deus. Você precisa fazer como aquele moço fez. Qual foi a atitude daquele moço? Ele disse assim: levantar-me e irei. Ou seja, eu vou tomar uma atitude. Aquele moço tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão. A decisão foi voltar à casa do Pai. E eu quero te convidar nesta noite, diante de tudo que você ouviu aqui. Você ouviu aqui uma mensagem. Você ouviu aqui nesta noite hinos de louvor e de adoração a Deus. E agora Deus espera de você uma coisa, uma atitude, uma tomada de decisão. A decisão de voltar para Deus. Nós não estamos aqui te convidando para você fazer parte da igreja A, B ou C. Não é esse o convite. Nós estamos te convidando, estamos declarando para vocês
braços abertos para te receber. Porque aquele moço tomou aquela decisão. Eu acredito que algumas coisas fez com que aquele jovem tomasse a decisão de voltar para a casa do seu pai. Primeiro, aquele moço reconheceu que ele já estava chegando ao fim do poço. Ele reconheceu que ele estava ficando pobre, que a sua saúde estava se acabando. Ele gastou tudo que tinha e ele parou e pensou com certeza: eu vou voltar logo enquanto eu tenho tempo, enquanto ainda eu tenho forças para voltar para a casa do meu pai. Talvez você pense assim: não, eu não vou hoje, não, eu vou tomar decisão ano que vem, quando eu pagar minhas dívidas, quando eu ficar mais velho. Mas quem é que te garante que você vai conseguir chegar à velhice? Quem é que te garante que você vai viver até o dia de amanhã? Quem é que te garante que ainda você vai ter tempo, tanto tempo assim? O convite de Deus para você hoje. Aquele moço não pensou e não disse assim: ah, daqui a um mês eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele não disse assim: daqui a um ano eu voltarei. Mas ele falou: levantar-me-ei e irei. Ele está falando de uma decisão que ele estava tomando naquele momento. E ele se levantou e foi. Deus espera isso de nós. Uma decisão que tem que ser tomada hoje. Uma decisão que tem que ser tomada agora. Porque, meu amigo, a Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, que quando nós ouvimos a voz do Senhor, a voz desta palavra, não devemos endurecer o nosso coração, mas nós devemos tomar a decisão ainda no dia de hoje. Porque a única certeza que temos é que nós estamos vivos agora. Nós, nenhum de nós, podemos garantir que viveremos daqui a 1 hora, ou 2 horas, ou um dia, ou um ano. Aquele moço tomou a decisão e voltou para a casa do pai. Eu quero te convidar nesta noite, pessoas que ouviram esta palavra, que querem fazer como aquele moço, assim como muitos já fizeram aqui, que já tomaram a decisão de voltar à casa do pai. Ele está de braços abertos, pronto para te receber. Não importa o que você fez, não importa a quantidade dos seus pecados, não importa o que você tenha feito, o que importa é a decisão que você pode tomar agora. E eu quero perguntar se há aqui hoje pessoas que querem tomar esta decisão de voltar à casa de Deus, à presença de Deus, e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Nós iremos orar por você. Nós iremos orar por você, para que você alcance o perdão de Deus, para que você seja transformado, para que você seja mudado, para que você seja uma nova pessoa, uma nova criatura. A única certeza que temos é esta agora, de vivermos aqui hoje. Eu quero te fazer este convite. Saia do seu lugar e venha. Nós queremos orar por você. Entregue a sua vida para Jesus. Só Ele pode te libertar dos vícios, da depressão, do vazio, da angústia, da tristeza, da agonia que está dentro de você. Ele é este único caminho entre Deus e o homem. Ele é esta única esperança que pode mudar a sua vida e a sua história. Porque Ele já fez isso na vida de muitas pessoas. Se há alguém que está ao alcance de nossa voz, eu te faço esse convite hoje, porque você não tem certeza, não temos certeza do dia de amanhã. A única certeza que temos é hoje. Nós não vamos ficar aqui nos estendendo por muito tempo, porque temos a certeza do nosso compromisso, daquilo que nós fizemos. Tudo que nós fizemos aqui nesta noite, em primeiro lugar, é para a glória de
e está disposto a te perdoar, a perdoar os seus pecados, a escrever o seu nome no livro da vida. Por que é que Deus faz isso? Meu amigo, é porque Deus, Ele é amor, mas esse mesmo Deus, Ele é justo, Ele é perfeito e Ele é bom. E aquilo que não é bom, aquilo que não é perfeito, aquilo que não é correto, não pode permanecer para sempre. A Bíblia diz que Deus nos ama, mas ao mesmo tempo, esta mesma Bíblia diz que Deus vai trazer o juízo sobre este mundo. Juízo este onde a palavra diz que todos os homens vão comparecer ao juízo de Deus. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer à presença de Deus para prestar conta das nossas obras, de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós fomos aqui nesta vida. E a Bíblia diz que só existem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da vida, é o caminho da esperança, é o caminho de Deus, é o caminho da vida eterna. E este caminho se chama Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara e diz que somente Jesus é o caminho para o céu, somente Jesus é o caminho da vida eterna. Ninguém vai chegar à presença de Deus se não passar por este caminho. Ninguém vai chegar à presença de Deus se primeiro não passar por Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus promete em sua palavra que o que Ele tem para nós no céu, na vida eterna, é um caminho bom, é uma vida boa, não é uma vida de sofrimento, não será uma vida de tristeza, será um lugar de paz, será um lugar onde o diabo não estará lá para perturbar ninguém, não haverá tristeza, não haverá fome, porque será o céu eterno, será uma eterna presença de Deus. Mas a mesma Bíblia que promete esse caminho bom, esta mesma Bíblia diz que existe um outro caminho que é o caminho da perdição. A Bíblia chama de caminho da morte eterna. E a Bíblia diz que para lá vai Satanás, o primeiro pecador, aquele que quis ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele está condenado a estar neste lugar não para reinar. O diabo não vai reinar no lago de fogo, ele não vai ser senhor do lago de fogo, mas ao contrário, ele será eternamente punido, porque é o eterno lugar do juízo de Deus sobre ele e sobre todos os anjos que desobedeceram a Deus. A Bíblia diz que o lago de fogo é um lugar de condenação, é uma prisão não temporária, mas é uma prisão eterna. E lá estará o diabo e todos os anjos pecadores, mas não apenas estarão eles, mas a Bíblia diz que todo aquele que pecou contra Deus, que todo aquele que negou a Deus, que todo aquele que não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que se envergonharam de Deus, todos aqueles que andaram segundo seus próprios desejos, todos aqueles que andaram segundo o seu próprio caminho, estas pessoas enfrentarão o eterno juízo de Deus. Só existem esses dois caminhos, e a decisão desses caminhos está justamente nas mãos do homem. O homem tem liberdade, o homem tem liberdade, o homem tem liberdade de decisão, o homem tem liberdade de optar em seguir a Deus ou não segui-lo. Assim como aquele jovem tinha liberdade de ficar na casa do pai ou de sair, assim o homem tem a liberdade de escolher ou estar com Deus ou ir embora. Deus é tão bom que Ele dá uma chance àqueles que foram embora,
afastaram dele, ele dá ainda uma chance de voltarem para sua casa, para sua presença, que é o melhor. Mas aqueles que não voltarem para sua casa, para sua presença, enfrentarão um dia o juízo de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará e ele vai levar todos aqueles que um dia o receberam como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e vai buscar todo aquele que voltou à casa do Pai, que se arrependeu, que confessou seus pecados, que alcançou a bondade e o perdão de Deus. E a Bíblia diz que Deus seria tão bom que deixou alguns sinais, que deixaria alguns indicativos para nós. A Bíblia diz que quando houvesse fome, guerras, terremotos, violência, seria um sinal de que o mundo estaria no final. E o que nós estamos vendo justamente hoje, o mundo está chegando ao seu fim. Nós vivemos nos últimos dias da humanidade. Ninguém pense que a humanidade vai continuar do jeito que está. Existe um Deus no céu que nos ama. Existe um Deus no céu que está disposto a nos perdoar. Mas este mesmo Deus que nos ama, Ele é juiz, Ele é Senhor absoluto, e Ele diz na sua palavra que Ele vai trazer juízo sobre este mundo. Ele vai trazer juízo sobre as nações, e Ele vai fazer com que todos os homens, sejam grandes e pequenos, sejam presidentes, sejam reis, sejam governadores, sejam políticos, seja rico ou seja pobre, todos terão que enfrentar o juízo com esse Deus. Diz a Bíblia que todos irão prestar conta de suas ações, de suas obras, de suas atitudes, de tudo o que fizeram nesta terra. A Bíblia diz no último livro, no Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, que haverá um grande juízo de Deus, e neste juízo haverá livros abertos, e lá estarão livros onde registram as obras dos homens, e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida terão que enfrentar o eterno juízo de Deus. Porque Deus, Ele dá chance ao homem, Deus dá oportunidade ao homem, mas cabe ao homem aproveitar esta oportunidade, cabe ao homem aproveitar esta chance. E nós estamos dizendo aqui nesta noite que Deus está estendendo a você esta oportunidade. Nós viemos aqui para dizer que Deus está te dando a oportunidade do seu perdão. Deus está te dando a oportunidade de você voltar para a casa dele. Mas Ele está dizendo também que Ele é juiz e que Ele vai julgar este mundo, e que ninguém vai ficar impune, que ninguém vai ficar fora desse juízo dele. O desejo de Deus não é que ninguém se perca. O desejo de Deus não é lançar nenhum homem lá no lago de fogo. Não é o desejo de Deus. O desejo dele é salvar o homem. É por isso que ele mandou Jesus Cristo. A grande prova do amor de Deus é que ele mandou Jesus Cristo. Mas o homem tem que aceitá-lo. É uma decisão do homem. Mas aqueles que não receberem a Cristo enfrentarão esse eterno juízo. O que não é o desejo de Deus, o que não é a vontade de Deus para a vida humana. A vontade dele é o seu perdão. E eu vou terminar esta mensagem
agora. Eu vou terminar esta palavra fazendo pela última vez este convite. Aquelas pessoas que se sentem que estão distantes de Deus, que estão como este filho pródigo, que querem voltar à presença de Deus, eu te convido, venha hoje, porque você não pode garantir o amanhã. Receba Jesus hoje como Senhor e Salvador. Se alguém, venha, nós queremos orar por você, para que o seu pecado seja perdoado, para que seu nome esteja escrito diante de Deus, para que o teu nome esteja no livro daqueles que viverão a vida eterna, e não com aqueles que enfrentarão a condenação eterna. Alguém aqui nesta noite, se não é, eu vou terminar, e todos nós, como Igreja de Cristo, cumpriremos o nosso papel de pregadores e anunciadores do Evangelho. Cumpriremos o nosso dever. Nós deixamos nossas casas, deixamos outros afazeres para pregar a palavra do Senhor esta noite. Não há ninguém. Eu quero pedir à igreja para estar de pé neste momento. Nós vamos fazer uma oração. Eu queria pedir aos irmãos que aqui estão, que você, pastor, aí eu aproveito. Nós vamos orar. Eu queria que irmãos estendessem suas mãos para todos os lados, lá para a frente, à minha frente, alguns aqui para trás, aqui para a minha esquerda, para a direita, para todos os lados. Nós vamos orar por este lugar. Nós vamos fazer um ato profético. Se você puder, deixa a Bíblia aí na cadeira. Eu quero pedir agora à Igreja de Jesus Cristo, porque a palavra da salvação foi pregada, a palavra de Deus foi anunciada nesta noite. Eu quero pedir agora a todo o povo de Deus que você estenda as tuas mãos. Como homem e mulher de Deus, nós vamos orar, e você vai declarar a liberdade de Deus para este lugar. Você vai orar agora como um ato profético e pedir que a presença de Deus entre em todas as casas, que a bênção de Deus chegue a todos os lares, e que esta palavra encontre lugar nesta noite